Sabemos que as pessoas estão procurando uma certa paz, um certo conforto, porém sentem que estão sempre em mutação. Existe um problema hoje muito comum nas pessoas e é o que a gente vai abordar aqui neste pequeno documentário, neste web documentário, sobre como, de certa forma, se afastar de chusma e chegar a um ponto de equilíbrio vital para o nosso bem-estar em nossa sociedade. Existe a possibilidade de você encontrar uma paz, uma tranquilidade. Está tudo, de certa forma, dentro de você, mas há um caminho importante a ser seguido, do qual o primeiro passo é, de certa maneira, você manter um certo silêncio, um certo segredo interior, para que você caminhe numa didática que as pessoas não estão acostumadas a caminhar. Voltar a apreciar coisas simples, coisas saudáveis, coisas que geralmente a natureza nos dá de graça. A sociedade nos aborda com a seguinte temática, em que a gente tem que se alienar ao consumo, estar presente sempre em meio a tudo que as outras pessoas estão, o sentimento da busca do pertencimento tão comum e tão revoltante, pois a maioria das pessoas não consegue estar exatamente aonde gostaria de estar. Há um conflito interno nas pessoas, do qual você tem que aprender a se livrar disso. Bertolt Brecht diz: vocês, artistas que fazem teatro, em grandes casas, sob sóis artificiais, diante da multidão calada, procurem de vez em quando o teatro que é encenado na rua, cotidiano, vário e anônimo, mas tão vívido, terreno, nutrido da convivência dos homens, o teatro que se passa na rua. Não será em meio às pessoas, à massa, que você encontrará este caminho tão importante que a gente trata aqui neste mini documentário. Você encontrará este caminho sozinho, em meio a si mesmo, a si mesma. Voltar a ter uma curiosidade da vida. Um amor em buscar algo novo, algo que realmente te realize, que te traga satisfação. É preciso dar um delete, é preciso apagar este desejo de estar, esse desejo de estar em pertencimento, essa vontade de pertencer. É preciso enfrentar uma certa catarse. É preciso entrar num mundo em que o medo lhe tomará logo de início. Porém, não passa de um momento turbo em que, após passar aquela tempestade, existe um mar manso e tranquilo, do qual você pode navegar de forma saudável. Embora as pessoas pensem estar hoje em meio à multidão, elas no fundo estão sozinhas. É uma pura ilusão. Existe uma multidão mais baixa, de pensamento mais baixo, de vibração mais negativa. Essa multidão é principalmente aquela velada, aquela que a mente está sempre a pensar, e o interessante é que você não a vê. Ela está gerando um turbilhão de energia, de vibração que você não enxerga. Você enxerga matéria, pessoas, mas você não vê o que elas pensam. E pode ter certeza, você vai se arrepiar. O que elas mais pensam, você não quer saber. A Bíblia diz: o amor cobrirá a multidão de pecados. Exatamente, porque o amor te liberta, o amor te livra dessas possibilidades, o amor te deixa em seu mundo particular novamente, naquele em que você consegue se encontrar novamente. Porém, em meio a esta multidão frenética, vibrante, em que está sempre puxando você de dentro para fora, você jamais encontrará essa mutação, essa transformação que você tanto diz. Como Brecht diz, diante da multidão calada. Porém, ao fechar o som e ouvir a mente das pessoas, você irá se apavorar nesse teatro dos vampiros, como diria a música do Legião Urbana. Neste cotidiano, vário e anônimo é você. Hoje, como diria o grande mestre, nós somos eremitas em nossas casas. Podemos estar produzindo a coisa mais importante da sociedade, mas ao estar em meio a esta multidão, você sai de si e você não cria nada. Todos nós temos a solução para vários problemas da vida, porém, você tem que voltar a acreditar em você. Você tem que acreditar que você é capaz. Para isso, existe este silêncio, este momento em que você começa a enfrentar você mesmo. George Bernard diz:
O sucesso encoberta uma multidão de tolices, e é a mais pura verdade. Joaquim Nabuco ainda diz assim: a oposição sempre será popular, e o prato servido à multidão que não logra participar no banquete. Ou seja, a eficiência, o sucesso realmente tirará esse monte de argumentação que a grande multidão traz. Aliás, se você quer ser um deles, abandone este pequeno documentário. Este documentário é para você querer e nutrir esta liberdade interior. Este documentário é para te provocar a esta mudança. Você que está sempre em meio a tudo aquilo que a grande massa vai, não esteja nem para um lado nem para o outro, esteja do seu lado. Evolua-se, cresça, entenda, você precisa vencer o coletivo. Você nunca será bem visto por isso. Você sempre causará oposição. Pois enquanto todos se reúnem, talvez você esteja só. Enquanto todos saem para um lugar num dia à noite, talvez você vá ler. Por quê? Porque você não alcançou e não chegou aonde você quer estar. Como diria Joaquim Nabuco, é o prato servido à multidão. Se você quer este pertencimento, fique à vontade. Mas saiba que a multidão nunca logra participar do banquete. De que banquete ele está falando? Está falando de George, que o sucesso encoberta uma multidão de tolices. A massa em si, grande parte de chusma, é uma multidão de tolice. Uma multidão de argumentação que realmente não conduz a sociedade a lugar nenhum. Pois saiba, o que conduz a sociedade são pequenas mentes, poucas cabeças dominando grande massa de pessoas. Como diria o livro, a mistificação das massas pela propaganda política. Se todos estão falando, pode ter certeza que há uma grande possibilidade da massa estar errada, da massa não saber exatamente o que está acontecendo. Pois quando a massa começa a entender e começa a acordar, essas estruturas começam a se sentir ameaçadas. Logo, criam manobras, como diria, os grandes teatros do Coliseu, pão e espetáculo para a multidão. Acalme a multidão. E é justamente essa multidão que se chama chusma, que você tem que estar longe de tudo isso. Em contemplação aos belos arquétipos, volte a desejar o sorriso de quem esfrega seus pés na areia e olha o mar, constantemente. Ou quem caminha e chegou no topo de uma montanha e sente aquela brisa fresca e olha a sua grande paisagem. Ou aquela pessoa que pedala pelas ruas, pedalando sua bicicleta de forma tranquila, ou caminhando hoje, escutando o seu som, sua música preferida. Quase sempre você vai entender que hoje as pessoas vão encontrar grandes prazeres em coisas muito simples. Como diria Prabhupada, outro mestre, vida simples e pensamento elevado. São coisas que são básicas na nossa vida, mas que a gente tem que retomar e que não faz parte da grande massa.